Boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de março de 2019. Vamos dar início à nossa segunda semana de estudo, nossos encontros preparatórios para as provas discursivas do Paraná, segunda etapa do Paraná. Então, essa semana vai ser a semana do direito empresarial. Eu vou colocar aqui 18 de março de 2019. Esse, na verdade, é o nosso sexto encontro de discursivas, né? Sexto encontro para discursiva. Sexto encontro discursivo. Essa aqui é a semana do empresarial. 18 de março de 2019. Essa semana vai ser o direito empresarial. Então, nós vamos ter o Código Civil. Vamos começar a estudar o direito, nosso direito empresarial, aqui pelo Código Civil. Vou pedir aos senhores, né? Direito de empresa, né? A partir do artigo 966. E aí eu vou passar para os senhores os esquemas. E por que eu vou fazer o empresarial essa semana? Porque na quinta, na sexta e no sábado, e aí se for pouco tempo, a gente pode fazer um pouco no sábado à tarde, mas não vamos combinar nada agora. Vamos esperar um pouco aí para até o final de semana. Nós vamos resolver os exercícios, o bloco de exercícios que eu vou separar para vocês, de empresarial da VUNESP. Então aqui a gente vê o direito preparatório para matéria específica preparatória para a prova discursiva. Na quinta, na sexta e no sábado, nós já vimos o conteúdo, nós vamos fazer os exercícios, né? Então vamos ficar bem firmes. Ó, eu vou me utilizar daquele autor que eu passei para vocês e vamos estruturar nosso estudo da seguinte forma, seguindo aí todos o Código Civil. Eu vou pedir para que os senhores tenham, né, as folhas A4 para os senhores fazerem os esquemas e depois os senhores vão encadernar. Como que está dividido o direito de empresa aqui no Código Civil? Então vamos seguir o livro 2, né? Nós temos o livro 2. Ó, o que foi revogado foi a primeira parte do Código Civil de 1850. O Código Civil, a segunda parte, ele continua em vigor, sim. Então, é equivocado falar assim, o Código Civil do Brasil, ele revogou o Código de 1850. Na verdade, não foi uma abrogação, foi, na verdade, uma derrogação. Há uma parte ainda do Código Civil, do Código Comercial de 1850, que continua em vigor. E também, essa pretensa unificação do direito empresarial com o direito civil, ela ocorreu em partes. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que nós temos uma parte do direito civil do direito empresarial sendo tratada no Código Civil, né, com a introdução, né, do livro 2, que é o segundo livro da parte especial do direito da empresa, nós também temos aquele fenômeno, assim, fenômeno conhecido como descodificação. Vários institutos empresariais, eles são tratados por leis específicas. Ao mesmo tempo que nós temos a unificação da parte geral do direito de empresa, nós também observamos um fenômeno conhecido como descodificação, ou seja, determinados institutos ou temas, eles vão ser tratados por leis especiais, a saber, a Lei 6.404, as leis específicas das letras dos títulos de crédito, as leis a lei que regula a falência, recuperação judicial e extrajudicial, Lei 11.101, correto?
A lei que trata dos registros, a lei que trata da propriedade industrial, dos registros públicos, 8934. Já fizemos até um esquema dela aqui uma vez. Então, a primeira coisa para o nosso estudo é o seguinte. Vamos abrir aqui o nosso Código Civil, o direito de empresa, o direito de empresa. E essa semana, só vamos estudar o direito de empresa. Vamos estudar o direito de empresa. Direito de empresa. Nós temos aqui o primeiro título do empresário. Vou passar um esquema aqui para vocês. Título 1, nós temos o empresário. Correto? O direito da empresa. Nós temos o título 1, empresário. Vamos seguindo aí. Então, nós temos a caracterização, a inscrição, nós temos a capacidade do empresário. São esses dois capítulos. Então, temos o capítulo 1 e o capítulo 2. Nós temos o título, outro título, 2, ireli. Eu vou falar uma coisa com vocês, que é o seguinte. Uma vez um professor falou isso comigo e isso ficou guardado comigo, ele falando a dificuldade que as pessoas têm de diferenciar empresa como atividade de empresa de estabelecimento. Ele citou um exemplo muito prático, assim, e que mostra bem isso. Ele fala o seguinte: você vai para a faculdade para praticar o estudo, correto? Então, você vai para o colégio, por exemplo, para praticar o estudo. Eu achei isso interessante, vocês vão entender também. Mas, da mesma forma que isso acontece, você não vai para o estudo para praticar o estudo. Não, eu vou para a faculdade para praticar o estudo. Eu vou para a empresa, o local, para praticar a empresa, atividade. Só que, em tudo mais, nós sempre falamos a atividade e o local. Só que nesse ramo do direito, a palavra empresa, ela identifica tanto um local, um espaço físico, como também a atividade. Então, você nunca fala, eu vou para a empresa, ou você poderia falar assim, eu vou para a empresa para praticar a empresa. Só que você fala assim, eu vou para a faculdade para praticar o estudo. E você não fala, eu vou para o estudo para praticar o estudo. Só que, no nosso mundo leigo, tirando o mundo do direito, a gente utiliza essa palavra empresa, sempre como local. Mas no mundo jurídico, a empresa, ela é tanto uma palavra que identifica um local como uma atividade, correto? Então, quando falamos direito de empresa, nós estamos falando do direito da atividade empresarial, correto? É o direito. Então, vocês vão pensar, tudo que for pertinente à empresa, quando a empresa é como se fosse o projeto. A empresa, né? A empresa é a própria atividade. Então, os senhores vão pensar agora, né, nesse ramo específico, essa semana, vocês vão esquecer a palavra empresa como estabelecimento, da forma como a gente usa aí, de forma leiga. Sempre vamos pensar em empresa como atividade, correto? Então, o direito da atividade. É assim que a gente tem que pensar o nosso direito empresarial. Vamos lá. Então, nós temos o capítulo 1, nós temos o capítulo 2, correto? E, tendo o capítulo 1 e o capítulo 2, nós vamos ter aqui apenas esses capítulos. Nós vamos ter o título 1, que é o empresário, e o título 2, ele. E quem pratica a empresa? Agora eu vou fazer um esquema para vocês, que esse esquema ele é ótimo. Vocês vão entender isso de uma forma definitiva.
A empresa, ela vai ser praticada pelo empresário. Resolvida a questão. Quem pratica a empresa? Eu vou colocar um esquema aqui antes de eu continuar, porque eu já estou fazendo. A empresa vai ser praticada pelo empresário. E esse empresário, ele pode ser tanto uma pessoa física, ou melhor, uma pessoa natural, quanto ele poderá ser uma pessoa jurídica. Ótimo. E qual que é o nome que nós damos a um empresário que é uma pessoa natural? O nome que nós damos a essa figura é empresário individual. Deixa eu colocar aqui de uma forma. Então, a empresa, atividade, ela é levada a cabo pelo empresário. Esse empresário, ele pode ser tanto uma pessoa natural, e aí nesse caso, qual que é o nome que eu vou dar a esse empresário, pessoa natural? O nome dessa figura é empresário individual. E se esse empresário for uma pessoa jurídica? O nome desse empresário, pessoa jurídica, ele pode ser uma EIRELI ou uma sociedade ou uma EIRELI. E é só isso que existe. Nós só temos no nosso sistema jurídico essas figuras. Aí os senhores vão me perguntar o seguinte: já estou fazendo uma introdução porque nós precisamos disso para tratarmos os outros institutos. Aí, empresa, microempresário, empresa de pequeno porte, o que é isso? Onde que elas se enquadram aqui? Elas não são empresários. Elas não são empresários. Elas, na verdade, elas são qualificações dos empresários. Como assim? Agora, toda vez que vocês falarem em empresa, vocês vão se lembrar de atividade, e todas as vezes que vocês se lembrarem dessa atividade, vocês vão lembrar de uma pessoa que vai praticar essa atividade. E toda vez que você pensar nessa pessoa que vai praticar essa atividade, ou seja, no empresário, vocês vão pensar no empresário individual, na sociedade e na EIRELI, na sociedade empresária. Então, nós temos as três figuras. Eu tenho o empresário individual, nós temos a sociedade empresária e nós temos a EIRELI. Essas figuras, elas podem ser qualificadas. Como qualificadas? Eu posso atribuir a essas figuras algumas características, algum qualificativo. Qual seria o qualificativo? ME e EPP. Simples assim. Simples assim. Ó, eu posso ter um empresário individual ME, microempresário. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco ainda nessa aula. Eu posso ter uma sociedade empresária ME, microempresária. Eu posso ter uma EIRELI, ME, microempresária. Como também eu posso ter um empresário individual EPP. Eu posso ter uma sociedade empresária EPP. Eu posso ter uma EIRELI EPP. Então, quais são as pessoas jurídicas? Sociedade empresária e EIRELI. Qual é a pessoa natural? É um empresário individual. Tranquilo. E é só isso. A sociedade empresária, nós vamos ter vários tipos. Mas, empresário individual, EIRELI, só temos estas. Nós não temos subtipos. Então, você já tem que fazer o esquema e ter em mente que tudo que formos tratar, nós vamos nos referir ou à pessoa natural
ou uma pessoa jurídica, que pode ser uma sociedade empresária ou uma LLI, com uma determinada qualificação. Indo um pouco mais adiante, eu posso afirmar para vocês que, além de o empresário individual ter uma qualificação de ME, além de um empresário individual ter uma qualificação de EPP, o empresário individual pode ainda ter uma outra qualificação. Qual seria a outra qualificação apenas do empresário individual? É o MEI. É um microempresário individual. Então, agora eu já consegui esquematizar tudo. Por quê? Quando eu estiver falando de ME e de EPP ou de MEI, eu estou falando de qualificação. Eu não sei, a priori, se é um empresário individual, se é uma sociedade empresária ou se é uma LLI. Não sei. É imprescindível que eu diga, este empresário individual, ele pode ser MEI, ele pode ser ME, pode ter como qualificativo o MEI, o ME e o EPP. E a sociedade empresária, o LLI, só pode ter ME e EPP. Correto? Então, quando uma pessoa natural, vem até você, vocês são advogados, essa pessoa fala, eu quero uma ME, eu quero um MEI, eu quero um EPP. Na verdade, ele vai se constituir sob a forma ou de empresário individual ou sob a forma de LLI. Correto? Esse é o primeiro ponto. Ótimo. Já vencemos. Vamos continuar aqui no nosso código. Eu vou tirar aqui a foto para vocês. Direito empresarial é mais fácil que possa parecer, viu? Direito de empresa, empresário. Quando estamos a tratar do empresário, de quem estamos falando? De empresário individual, de sociedade empresária e de LLI. Os senhores observem que empresário é uma figura, é uma pessoa. A empresa é uma atividade. Então, aqui nós temos uma pessoa e nós temos uma atividade. Se estamos falando de uma pessoa, é óbvio que nós temos que caracterizar essa pessoa. Então, por isso que nós temos aqui a caracterização dessa pessoa. E não só isso, quando estamos a tratar, o que é imprescindível, quando estamos a tratar de pessoa, o que é imprescindível nós indicarmos a capacidade daquela pessoa. Então, nós temos aqui o outro capítulo, capacidade. A LLI, ela é uma pessoa jurídica, que é constituída por uma pessoa. Uma única pessoa, mas ela é pessoa jurídica. E vocês vão entender o porquê de nós termos hoje uma LLI e por que essa LLI hoje ser uma pessoa jurídica. E nós já vimos lá naquele nosso esquema quais são as pessoas. Nós temos as pessoas de direito público e as pessoas de direito privado. Se lembram disso? Lá no artigo 44. As pessoas de direito público, elas podem ser de direito público externo ou de direito público interno. As pessoas de direito privado, elas são sempre pessoas de direito público, de direito privado e, obviamente, internas. Nós temos as associações, as sociedades, as fundações, os partidos políticos
as organizações religiosas e as ERELIs. Se lembram? Se lembram disso no início lá da parte geral? Nosso Código Civil, artigo 44? Então, a ERELI também é uma pessoa jurídica. Não falei que ela era uma pessoa jurídica? Sim, mas isso nós já sabemos. Nós temos as associações, as sociedades, correto? As sociedades previstas no artigo 44. Então, vamos continuando aqui na nossa... Como nós vamos estudar aí o nosso direito empresarial. Depois que eu falei do empresário, eu falei do ERELI, qual outra que está faltando para eu falar? Está faltando a sociedade empresária. Então, no meu título 3, eu vou tratar da sociedade empresária. Vocês estão entendendo como já estamos organizando? Da sociedade empresária. E essa sociedade empresária, ela pode ser de dois tipos. Essa sociedade empresária, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma sociedade não personificada, como ela pode ser uma sociedade personificada. Ela pode ser não personificada, como ela pode ser personificada. Como assim? Porque, nesse primeiro momento, é simplesmente um agrupamento. Não é pessoa. Então, aqui, eu vou usar a palavra mesmo. É agrupamento. E aqui, ela é agrupamento, mas ela não é só isso. Além de ela ser agrupamento, ela é pessoa. É agrupamento e também é pessoa. É agrupamento, não é pessoa. Por isso que eles fizeram essa divisão. Nós temos o subtítulo 1 da sociedade não personificada. Então, eu vou colocar o sub 1 e eu tenho o sub 2. Eu posso ter uma sociedade. Essa sociedade, ela preenche alguns requisitos legais e, portanto, ela pode ser considerada pessoa? Não. Então, como é o nome dessa sociedade? Sociedade não personificada. Essa sociedade, ela preenche os requisitos legais e, portanto, ela pode ser considerada pessoa? Sim. Qual o nome dessa sociedade? Sociedade personificada. E quais seriam os tipos de sociedades que não preenchem essas sociedades que não preenchem determinados requisitos legais e, portanto, não são consideradas pessoas? Quais seriam esses dois outros tipos? Nós temos aqui, uma é a sociedade em comum, e a outra sociedade é a sociedade em conta de participação. Sociedade em conta de participação. Então, agora, tudo isso que eu estou a tratar, eu vou entrar em definições. E é imprescindível que os senhores tenham aí esse caderno dos senhores muito bem organizados. Muito bem organizado. Eu vou até colocar aqui, ó. Título 1, capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 1, capítulo 2. Capacidade. Caracterização. O título 2A, a ERELI. Então, nós temos o título 1, o título 2A, o título 2. Porque quando o código foi elaborado, nós tínhamos o empresário e a sociedade empresária. O empresário era o empresário, né, o termo mais genérico. Não era só esse, não era só a sociedade empresária. Mas nós tínhamos o empresário, a pessoa, né,
disposições gerais. E aqui depois nós tínhamos a sociedade empresária. Eles colocaram o EIRELI aqui. Mas se os senhores observarem, nós não falamos sobre um empresário individual específico. Então, para que nós tivéssemos um código mais organizado, nós teríamos que falar sobre o empresário, caracterização e capacidade de todos eles. Nós teríamos que falar sobre o empresário individual especificamente, sobre o EIRELI, que é esse, e sobre sociedade empresária. Mas o código não fez isso. Ele falou sobre o empresário, mas ele não está falando sobre o empresário individual. Ele está falando sobre todos os empresários, correto? Eu vou tirar uma foto, Lorena, e vou mandar para você. Professor, Pois só na não. EIRELI aí é título 1A. Título 2, é verdade. Título 1A. Título 1, perfeito, obrigado. Título 1. Então já organizamos aqui o nosso estudo. Vamos lá. Vou mandar aí para vocês. Se os senhores já conseguirem ou forem capazes de se organizarem com este esquema, meio caminho andado. Meio caminho andado. Vamos lá? Estamos tratando da empresa. A empresa é a atividade, correto? A empresa, ela é levada a cabo pelo empresário. Quem é o empresário? O empresário é uma pessoa. E essa pessoa, como todas as pessoas, elas podem ser pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Ótimo. Como chama esse empresário que é uma pessoa natural? Um empresário que é uma pessoa natural, o nome dessa figura é empresário individual. E como chama um empresário que é uma pessoa jurídica? O nome desse empresário, pessoa jurídica, será sociedade empresária ou será EIRELI. Ok, então nós temos uma disposição para tratar de todas as pessoas. Depois nós vamos ter um capítulo, um título específico para um empresário, pessoa jurídica, que é a EIRELI. E nós vamos ter um título específico para tratar das sociedades empresárias. E essas sociedades empresárias, elas são, em algumas situações, meros agrupamentos. Em outro momento, em outra circunstância, essa sociedade, ela é pessoa. Então, nós vamos dividir em sociedade personificada e em sociedade não personificada. Quais seriam essas sociedades não personificadas? As sociedades não personificadas seriam essas duas: a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. O nome delas são essas. E quais seriam as sociedades personificadas? Aí nós vamos ter alguns tipos. E vamos seguindo aqui. Nós temos a sociedade simples. A sociedade simples. A sociedade simples, eu já falei isso com os senhores. Você lembra? A sociedade simples tem características próprias previstas a partir do artigo 997. Depois, nós temos várias disposições sobre a sociedade simples. Depois, nós vamos ter uma outra, cujo nome é em nome coletivo. Nós ainda vamos ter uma outra. Qual outra? Comandita simples. Comandita simples, ok. Vamos ter a sociedade limitada. Sociedade limitada. A limitada. Vamos ter regras específicas da sociedade limitada.
a sociedade anônima e a comandita por ações. Nós vamos escrever anônima, comandita por ações, a sociedade cooperativa. Sociedade cooperativa. Isso aqui os senhores vão ter que decorar. A Ireli é uma sociedade? Não. A Ireli não é uma sociedade. Mas ela é de responsabilidade limitada. A Ireli é uma pessoa, é um empresário, pessoa jurídica. É um empresário, pessoa jurídica. Distinto da sociedade. É isso. Quais seriam as sociedades personificadas? Simples em nome coletivo, comandita simples. Limitada, anônima, comandita por ações. E as cooperativas, são 7. Quem que está mandando mensagem aqui? Ah, Lorena. Gostou, Lorena? A Lorena acho que gostou. Obrigado, Lorena. Mas né, a gente sempre... Nunca foi meu forte o direito empresarial. E eu não consegui entender, achando sempre que a microempresa, a empresa de pequeno porte e o MEI, eles eram um desses tipos societários aqui. E isso me causava assim, muito desconforto, porque eu não tinha essa visualização, até o momento que eu fui organizar as ideias, enfim, para poder concluir que ME e EPP podem ser qualquer um desses tipos. E que só existe esses tipos aqui. Não existe mais nenhum outro. É bom, né? Eu vou tirar uma foto aqui. Então, a gente só precisa saber disso. Agora, todo estudo que os senhores forem desenvolver, toda leitura, os senhores vão desenvolver com base, com fulcro, nesse quadro. Vamos mais adiante? Nós tínhamos o título 1, o título 2, e agora nós temos o outro título. Qual seria? Título 3 do estabelecimento, título 4 dos institutos complementares, e acabou. Nós vamos colocar o título 3 aqui, eu vou tirar o título 2 daqui, na verdade. Título 2 daqui, para não confundir. O título 2. Não, 1A, 2, o título 3, que vai tratar do estabelecimento. Obrigado, viu, Lorena? Que bom que você está gostando. Título 3 do estabelecimento. Título 4. Título 4, institutos complementares. Institutos complementares. Título 1, título 1A, título 2, título 3, título 4. Institutos complementares. Agora, eu vou dar uma dica que eu acho ótima, que eu adotei. Nas provas de empresarial, embora eu não tenha feito uma boa nota, eu nunca me saio muito mal, não. Sabe por quê? A parte que ninguém gosta, que eu acho que vocês também, ninguém gosta do empresarial, sabe qual é? É essa parte aqui, ó. É a sociedade personificada. Mesmo assim, são essas: sociedade simples, nome coletivo, comandita simples, limitada e anônima, comandita por ações. A cooperativa a gente ainda consegue estudar, todas. Então, qual vai ser a estratégia? Não quero estudar direito empresarial, mas a gente tem que estudar. Então, assim, para mitigar o sofrimento,
a gente vai estudar grande parte do direito empresarial. A gente vai estudar o título 1, não aqui, a gente vai tentar estudar tudo aqui, essa semana. Vamos sentar. Nós vamos estudar o título 1, o título 1A, o título 2, o subtítulo 1, que é o agrupamento, que não é pessoa, a sociedade em comum e sociedade em conta de participação. O título 3, o título 4. A gente deixa para estudar em um outro momento as sociedades personificadas. Porque se nós estudarmos já essa grande parte, que é muito mais palatável, a gente vai fazer mais ou menos aí 60% da prova. É uma estratégia, porque a gente já tem muita matéria para estudar. O que é mais cheio de informações e ali mais minucioso, meticuloso, é essa parte aqui. Mas se os senhores forem observar, é uma parte relativamente pequena aqui, neste livro nosso. Não é o livro 2? No nosso livro 2, a gente tem vários temas que a gente pode estudar que são muito aprazíveis. O título 1, o título 1A, o título 2, a não personificado, o título 3 e o título 4. Então, sabe aquela leitura que eu falo para vocês fazerem no Leiturix? Quando eu fazia as minhas leituras, eu pulava essa parte, a partir da sociedade do 997, correto? 997, que é muita parte, que é bastante. Até o 1141. O que eu estou falando, pessoal, isso é numa situação de desespero. A gente tem pouco tempo, então a gente precisa estudar alguma coisa do direito empresarial. Então, o que a gente vai estudar do direito empresarial? Isso é uma estratégia do desespero. É óbvio que a gente tem que estudar tudo. Mas se a gente já estuda essa grande parte, a gente já fica um pouco mais seguro. Eu sempre vejo, assim, quer alguma coisa de sociedade limitada, ou então de em nome coletivo, então eu já estou tranquilo, porque isso eu já estava esperando não acertar mesmo. Porque o que eu estudo é outro, eu estudo uma parte da matéria. Né? A estratégia do desespero. Mas essa semana a gente vai tentar ver alguma coisa aqui a respeito dessas sociedades. Então vamos voltando aqui. Então agora nós já sabemos tirar uma foto. Vamos lá. O que fala o artigo 967? Vamos começar por ele. Agora nós vamos passar aqui, muita coisa. O 967 fala o seguinte: o empresário, ele deve ser registrado, é obrigatória a inscrição no registro público de empresas mercantis. Todos. O empresário individual? Sim. O empresário individual também. A sociedade empresária? Sim. A sociedade empresária também. A ERELI também? Sim, a ERELI também. MEI, EPP e MEI? Como assim? Não. Elas não são pessoas. Elas são qualificações. Então, se algum examinador perguntar aos senhores, onde vai ser feito o registro da MEI e da EPP? Qual é a resposta que vocês têm? Qual é a pergunta que vocês têm que apresentar? Excelência, essas figuras qualificativas qualificam quais pessoas? Não é verdade? Qualificam quais pessoas? Elas são são empresários individuais? São sociedades empresárias ou são ERELIs? Por isso que a gente nunca ouve dizer que o ME, o EPP, será registrado na junta, correto? Mas a gente vê essa figura ME e EPP, mas a gente sempre imagina que isso também são pessoas jurídicas. Essas figuras não são pessoas jurídicas, elas qualificam uma pessoa jurídica. Então, nós vamos inscrever
essas pessoas jurídicas no Registro Público das Empresas Mercantis. O Registro Público das Empresas Mercantis, ele é tratado no 8934. A Lei 8934. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis. E essa inscrição da empresa pública, da empresa, do empresário, essa inscrição, ao contrário, né, do que possa parecer, não é o ato que confere personalidade jurídica a essas pessoas. Não é. A natureza dessa inscrição é meramente declaratório. É meramente declaratório. Por quê? Para que o empresário seja pessoa, não é imprescindível que ele esteja registrado. Ele basta exercer uma atividade organizada, correto? Os fatores organizados, ele basta exercer uma atividade organizada que cumpra determinados requisitos. Nós vamos ver aqui daqui a pouco. Então, esse registro, essa inscrição, é uma inscrição meramente declaratória. Quem é o empresário? Nós temos aí no 66. É a pessoa, é uma pessoa, ele não falou, mas ele falou quem. Quem, então ele se remeteu a uma pessoa. É uma pessoa que exerce uma atividade econômica. Então, é a pessoa, nós temos a pessoa. Eu poderia falar o seguinte: quem é um empresário? E se o código fosse redundante, a nossa vida seria muito mais fácil. Um empresário é a pessoa que exerce a empresa. Então, vamos lá? Então, agora, já vou apagar. Não, eu vou tentar fazer aqui. Quem é o empresário? E assim, não temam respostas redundantes. O empresário é quem exerce a empresa. Eu já sei que é uma pessoa. Quem é o empresário? É uma pessoa. Quem? Pessoa. Quem? É o who. O quê? Vamos lá para a nossa aulinha de inglês. Imagina a gente com 17, 18 anos lá na aula de inglês, né? O quê? É o who. É o quê? Se lembram? É o que é o what? É o what. É a atividade. É a pessoa quem? Que exerce a empresa. É a pessoa que exerce a atividade. E o que é essa atividade? What? O que? Qual atividade? Qual atividade? Vamos definir essa atividade? Não é qualquer uma atividade, não, é uma atividade. Nós temos aqui, organizada. É uma atividade organizada. Então, vou colocar assim, atividade organizada, PC, produção e circulação, BS, bens e serviços. O que é um empresário? Um empresário é uma pessoa. Essa pessoa ela pode ser natural ou pode ser uma pessoa jurídica. O que essa pessoa ela faz? Ela exerce uma atividade. Qual é essa atividade? É a empresa. Outro sinônimo de empresa, atividade organizada para a produção e circulação de bens e serviços. PCBS. Um empresário é uma pessoa que exerce uma atividade. Que atividade é essa? É a empresa. O empresário é a pessoa que exerce a empresa. O que é a empresa? É a atividade organizada, a produção e circulação de bens e serviços. É indispensável a inscrição do empresário, da pessoa, no registro público de empresas mercantis. Sim, mas esse registro é meramente declaratório, ele não é constitutivo, porque basta a pessoa exercer uma atividade
para ela ser considerada empresário. Então, uma pessoa que exerce uma atividade, que exerce a empresa, atividade organizada para a produção e circulação de bens e serviços, essa pessoa é um empresário. Essa pessoa exerce essa empresa. Essa pessoa é pessoa. Eu falei intuito de lucro? Falei em algum momento intuito de lucro? Intuito de lucro? O lucro é imprescindível para a caracterização do empresário? Não nos termos do Código, no artigo 966. Não nos termos do artigo 966. Continuamos. Então, eu vou agora me inscrever no registro público de empresas mercantis. É obrigatório no registro público de empresas mercantis, antes do início da atividade. Mas o fato de não me inscrever faz com que eu seja uma não pessoa? Não. Faz com que eu seja uma pessoa. Entretanto, uma pessoa irregular. Então, a inscrição não confere personalidade, atribui regularidade. Atribui regularidade. Da mesma forma que o nascimento convida. O nascimento convida, a respiração, nasceu, convida e respirou, foi atribuída personalidade. Nesse caso aqui, a atividade, a pessoa, fica até redundante, mas a pessoa que exerce a empresa, ela tem adquirida a personalidade. Da mesma forma que o registro civil, ele confere regularidade, não confere personalidade, aqui a inscrição no registro público de empresas mercantis vai conferir regularidade, porque ele é simplesmente declaratório, ele não é constitutivo. E por que isso? Sabe por quê? Porque seria muito cômodo para uma pessoa que é empresária e que exerce atividade empresária, alegar ela não ser pessoa para se ela eximir de obrigações, correto? Então, essa é a solução que os juristas encontraram para que aquela pessoa que exerce aquela atividade, sem a inscrição, ela não se safe das obrigações contraídas, alegando que ela não é sequer pessoa. Ok? Ótimo, vencemos essa parte. Entretanto, vai ser sempre assim? Não. Tem uma situação que é um pouco diferente, que é o empresário rural. O empresário rural, por outro lado, ele vai ter um tratamento diferenciado, né? Ele vai ter um tratamento diferenciado. Como assim? O empresário individual, ele não é considerado empresário, aquela pessoa que exerce atividade rural, ela não é considerada empresária antes, ou seja, pessoa empresária, antes dela praticar o ato na junta comercial. Portanto, o empresário rural, ele tem não uma obrigatoriedade, como os outros, ele tem uma faculdade. Se eu não pratico o registro, aquela pessoa, ela não é uma pessoa empresária. A pessoa rural, que pratica atividade rural, se ela não se inscreve na junta, ela não é empresária, o que não ocorre com os outros. Por quê? No caso do empresário rural, é facultativo a inscrição do ato e, sendo facultativo, quando ele se inscreve e ele vem a ser uma pessoa empresarial, aquele ato de registro do rural não é simplesmente declaratório, mas para ele é constitutivo. Aí agora eu vou fazer um esquema para vocês, tá bom? Vou apagar aqui para a gente falar sobre o rural. Vamos lá.
Vou colocar tratamento especial do rural. Do empresário rural. Registro. Vamos colocar aqui. Tratamento especial. Vou fazer um adendo aqui para vocês. Por mais paradoxal que possa parecer, o empresário individual é a ele, e aí isso é a fonte de muita celeuma e dúvida, né? A ele é atribuído um CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Mas ele é pessoa jurídica? Não. O CNPJ que é atribuído ao empresário individual é simplesmente para efeitos fiscais, da mesma forma que é atribuído um CNPJ para os tabeliães, ou os oficiais de registro. Então seria o Cadastro Nacional das Pessoas Naturais para fins fiscais. Seria melhor, né? Mas eles têm a eles, o empresário individual, vocês se lembram? Não há exceção. O empresário individual é a pessoa natural. Se fosse pessoa jurídica, ou seria uma sociedade, e aí essa sociedade seria personificada ou não personificada, ou então seria uma sociedade, uma EDLI, pessoa jurídica. Mas não. Ele é uma pessoa, um empresário individual, é uma pessoa natural, aqui é a pessoa natural a que é atribuído um CNPJ. Vamos só falar aqui do tratamento especial do rural, né? Do empresário rural, vamos colocar aqui. Empresário rural. Nós temos aqui, ó, o empresário, 971, um empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. O empresário, ele chama a palavra de empresário, mas na verdade ele ainda não é empresário, correto? Por quê? Ele não fez o registro e, portanto, ele ainda não constituiu-se como empresário rural. Mas ele usa essa palavra, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Está falando aquele, na verdade, que exerce atividade rural de empresa, né? Aquela atividade rural que se identifica como uma empresa, como atividade rural. Aquele que exerce atividade rural, eu não estou falando empresário. A redação do código deveria ser essa redação. Então vamos lá. A faculdade de registro na junta. Faculdade, registro na junta. É faculdade. Se não promove o registro, não registra. Não é empresário. Vão por mim, hein? Vão por mim. É isso mesmo. Qual que é a natureza do registro na junta? Natureza, registro, junta. Natureza constitutiva. Natureza constitutiva. Portanto, o registro, nós vamos ter esse quadro. O registro do empresário. Pessoa que exerce atividade rural.
Falei, empresário? Não, não falei. Vamos lá. Imposto por lei, obrigatório por lei. Obrigatório por lei. Facultado por lei. Declaratório. Declaratório. Enquanto o efeito ele é constitutivo. Ok? Nos termos do artigo 971. O código poderia ter falado empresário? Não. Aquele cuja atividade constitua sua principal profissão. Mas, enfim, o código ele primou pela operabilidade, né, que é um dos princípios que norteiam esse código. O código simplesmente falou. Então, vamos falar empresário. Empresário. Então, aquele que exerce atividade rural, empresária, constitua sua principal profissão, obedecidos os requisitos do 968, ele pode requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, cuja atividade rural constitua sua principal profissão. E ele não falou nem empresa, né? Então, empresário rural, ele não falou atividade, ele falou atividade empresária, ele falou atividade rural. Porque se fosse atividade empresária, aí, independentemente de qualquer inscrição, ele seria empresário. Mas o código falou atividade rural. Então, a pessoa que exerce atividade rural, caso ela queira, obedecendo os requisitos legais, ela pode pedir no Registro Público das Empresas Mercantis o seu registro e, portanto, ela vai ser considerada, a partir daquele momento, como empresário rural. Empresário. Correto? Então, o tratamento especial para aquele que exerce atividade rural, empresário rural. Ok? Um empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão. Observadas as formalidades do 968 e parágrafos, requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Registro Público de Empresas Mercantis. Se eu for um empresário rural, se eu for uma pessoa que exerço, eu sou uma pessoa rural, como de fato eu sou mesmo. Eu nasci na roça e, enfim, e tenho meus laços com a terra, e tenho muito orgulho disso, inclusive. Se eu sou uma pessoa que exerço a empresa, mas eu estou na roça, mas eu exerço a empresa, eu já sou empresário, correto? O meu registro seria meramente declaratório. Agora, se eu sou uma atividade que exerço uma atividade rural, eu posso, facultativamente, requerer o meu registro no Registro Público de Empresas Mercantis e, portanto, a partir daquele registro, que tem uma natureza constitutiva, passar a ser considerado empresário rural e ter, nos termos do artigo 971, ser equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro. Correto? Então, vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e a gente já volta.
Vamos voltando. Cadê o pessoal? Aqui na minha cidade só tem uma empresa. Só tem uma. O nome dessa empresa é Apel. BC. PC. BS. Aqui na minha cidade só tem uma empresa, Elisa. Só uma. O nome dela é Apel. Identificaram? Atividade profissional, empresária, econômica, organizada, produção e circulação de bens e serviços. Apel PCBS. Atividade. O que é a empresa? A empresa é a atividade. Ela é profissional. Atividade profissional econômica. Falei lucro? É diferente. O fato daquela empresa não ter tido lucro não a desconfigura como pessoa empresário. Organizada. O que é a empresa? A empresa é a Apel. É a Apel. É a atividade profissional econômica organizada, produção e circulação bens e serviços. Qual a exceção? A exceção são os profissionais intelectuais. Profissionais intelectuais. Atividade intelectual. Um professor, eu estou aqui exercendo empresa agora? Não. Essa minha atividade aqui não é uma atividade empresária. Correto? Não são empresários quem exerce profissão intelectual, natureza científica, literária ou artística. Científica, literária, artística. Intelectual, científica, literária e artística. Todo mundo concorde, por gentileza. Artigos 966, nós já sabemos. Ele define a pessoa e ele define a atividade. Nós já fizemos isso. 966. Nós definimos a pessoa, que é aquela pessoa, o empresário, que exerce a empresa. E, portanto, a empresa única da minha cidade é a Apel, atividade profissional, econômica, organizada, produção e circulação de bens e serviços. Ok, então eu já sei da pessoa, já sei da atividade. Quais pessoas eu vou excluir da minha caracterização como empresário, como pessoa, né? Empresária, como empresário. Eu vou excluir aquelas pessoas que vão exercer aquela atividade que sejam atividades que incluem intelectual, científico, artístico, literário. Correto?
Bem, mas se eu partir para uma atividade, embora de natureza intelectual, mas eu contrato pessoas, eu organizo fatores de produção, tenho é uma atividade econômica, aí sim, aí eu vou entrar na situação. Salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa. Então, eu preciso ter o empresário, a pessoa, ter atividade, já sei o que é atividade, é a PEL. Não vão se enquadrar aqueles, exceção. Não enquadra. Quem promove uma atividade intelectual, artística, literária, científica. Mas ainda assim, essa exceção tem uma exceção? Sim, essa exceção também tem uma exceção. Embora pessoas que promovam atividade intelectual, científica, literária, artística, elas não sejam, regra geral, consideradas por empresário, elas poderão vir a ser consideradas como empresárias se aquela atividade for uma atividade profissional, econômica, organizada, de produção e circulação de bens e serviços. Ou seja, se constituir elemento de empresa. Quais são? Já falei do registro, o registro é declaratório. E aquela pessoa que tem uma atividade rural, ela pode registrar e ter benesses próprias atribuídas por lei ao empresário rural? Sim. Então, regra geral, é declaratório. Mas para o rural, por ser uma faculdade, vai ser constitutivo. E aí ele vai ter benesses legais, porque agora ele é um empresário rural. Ele não é simplesmente uma atividade que exerce atividades rurais, correto? Falamos o 968, eu tenho que promover no Registro Público de Empresas Mercantis, apresentar um documento com determinados elementos. Eu tenho que ter esse requerimento com determinados elementos. É isso que traz o 968. Se eu for instituir sucursal, filial, agência, em lugar de outra jurisdição do Registro Público de Empresas Mercantis, nós vamos falar daqui a pouco. O Registro Público de Empresas Mercantis, nós vamos ter um órgão federal, já falamos isso, que era conhecido como Departamento Nacional de Registro de Comércio, e agora mudaram o nome, agora é DREI, mas eu vou falar isso daqui a pouco. E nós temos, no âmbito estadual, as juntas comerciais. Se lembram disso? Do 8934? Fizemos esse esquema aqui na nossa resolução de questões, lá para a primeira prova do Paraná. Se eu vou instituir uma sucursal em outro estado, eu sou de Minas, mas eu vou para o Paraná, eu tenho que promover a inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis com prova de inscrição aqui em Minas Gerais. E vocês se lembram que eu falei que os empresários rurais eles gozam de benesses legais? Por quê? O artigo 970 ele vai falar que a lei vai assegurar o tratamento favorecido e diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e efeitos. Ok. Do 971 já falamos também. Para que eu tenha para que eu possa exercer a minha atividade, né, para que eu seja considerado uma pessoa, aqui a gente acaba sendo um pouco contraditório, né, porque eu falei que mesmo, se ele fala que mesmo que sem a inscrição, né, ele é pessoa, então ele já é pessoa, né? Não há como sair disso. Essa doutrina que eu estou seguindo aqui, ela é muito abalizada, correto? Então aqui, para que eu possa exercer, né, de uma forma regular e legal, é imprescindível eu ter dois elementos. A própria lei fala isso, que é a capacidade, eu tenho que ser capaz, o empresário ele tem que ser capaz e ele não pode estar impedido. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos de impedimento. Para exercer, podem exercer a atividade empresarial os que tiverem em pleno gozo da capacidade civil. Pleno gozo da capacidade civil
pleno gozo da capacidade civil e não tiver impedimento. A ausência de impedimento legal. Esses impedimentos, eles são de ordem pública. Por exemplo, é o artigo 117 da Lei 8.112, que impede que os servidores públicos exerçam atividade profissional. É o artigo 44, inciso 3º da Lei 8.625, que é o LOMAN, Lei de Organização da Magistratura. É o artigo 29 da 6880, que veda os militares de exercerem atividade comercial, atividade empresária, na verdade. Na verdade, essa vedação é para o exercício individual da empresa. Eles não podem ser empresários individuais. Então, vamos fazer um quadro aqui da nossa empresa. Vamos lá. Pessoal, você sabe por que o empresário individual, nós falamos ali, ele é pior. É pior ser um empresário individual. Por que ser um empresário, uma Eireli não ser um empresário individual? Porque é o seguinte, quando você é empresário individual, a sua responsabilidade ela é direta e ela não é limitada, correto? Antes da Eireli, as pessoas que tinham interesse em ter a responsabilidade limitada, né, da pessoa jurídica, e também a responsabilidade da pessoa jurídica e não a responsabilidade dela, ou seja, a responsabilidade indireta, né, elas, o que elas faziam? Elas colocavam 99% a cota delas e 1% a cota de um parente, por exemplo. Então, nós tínhamos essa disfunção, porque, de fato, um empresário individual, eles iam responder ilimitadamente e diretamente pelo risco, né, da atividade, correto? E agora, com a Eireli, nós temos uma pessoa que ela tem a responsabilidade atribuída à pessoa jurídica, correto? E também, além dela ser a responsabilidade atribuída à pessoa jurídica, aquela responsabilidade atribuída à pessoa jurídica é uma responsabilidade limitada, correto? Por isso que a Eireli aplicar-se-ão as disposições pertinentes a disposições das sociedades limitadas. Isso é muito interessante. E eu posso ter um empresário individual de responsabilidade limitada. O termo é equivocado na lei. Ela fala empresa individual de responsabilidade, empresa individual de responsabilidade limitada. Mas não deveria ser essa expressão, deveria ser empresarial, empresário individual de responsabilidade limitada. Por quê? O empresário individual, pessoa natural, direta e limitada, correto? Vocês podem ver aí o título 2 que ele fala empresa. Bem, a gente sabe que empresa, não é empresa que ele falou? Da empresa, não é empresa, é empresário. Porque empresa é atividade, correto? E aí a gente acaba com essa disfunção de instituir uma sociedade fictícia só mesmo para efeitos de responsabilização. Para eu me safar daquela responsabilização. Porque ser empresário individual é um risco alto, correto? Já falei sobre os profissionais intelectuais, a inscrição do empresário individual. O artigo 967, ele fala que é obrigatória a inscrição do empresário, mas ele está falando qual empresário? Daquele genérico, do empresário genérico. Ele está falando do empresário individual, do empresário de responsabilidade limitada, e ele está falando
da sociedade. O 967, então, ele se reporta a esses três elementos. Caráter declaratório. E esse caráter declaratório, isso que eu estou a falar com os senhores, ele é tratado, inclusive, em dois enunciados. O enunciado 198 e o enunciado 199. Aqui faltou essas informações naquele momento. Mas eu vou indicá-los aqui. Enunciado 198, 199, Jornadas de Direito Civil, CJF. Jornadas Direito Civil, CJF. A inscrição do empresário na junta não é requisito para a caracterização, admitindo-se o exercício da empresa sem tal providência. Um empresário irregular reúne os requisitos 966, correto? E, portanto, sujeita-se às normas do Código Civil e do Direito Empresarial. A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador da regularidade. Ok. O tratamento do rural, já falamos. A quem exerce atividade econômica rural, o registro na junta tem natureza constitutiva. Por exemplo, quais seriam essas benesses legais do rural? A recuperação judicial e extrajudicial, por exemplo, é uma delas. Nos termos do enunciado, eu vou colocar nos enunciados aqui, porque eles vão complementar essa minha explanação. Enunciado 201 e 202. Jornadas de Direito Civil. O empresário rural, se eu tiver uma outra sociedade, o empresário rural, correto. Ok. Recuperação judicial ou extrajudicial. O produtor rural, nas condições mencionadas, no artigo 971, ele também pode ser uma ERELI. O registro do empresário na junta comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. Eu posso ter uma pessoa que exerce uma atividade rural. Essa pessoa, ela pode requerer que, com o registro, ela passe a ser um empresário rural. Correto? Da mesma forma, eu posso ter uma sociedade que exerce uma atividade rural. Essa sociedade, ao exercer uma atividade rural, ela pode também requerer a inscrição dela no Registro Público de Empresas Mercantis e passar a ser uma sociedade empresária rural. Então, eu posso ter um empresário rural e eu posso ter, como eu tenho um empresário, eu vou ter também uma sociedade empresária rural. Então, todas essas disposições pertinentes do rural, se é declaratório ou constitutivo, vale para ambas, tanto para o empresário, declaratório, constitutivo tanto para o empresário rural como para a sociedade rural. Os benefícios, por exemplo, da recuperação judicial, extrajudicial e falência, tanto do empresário rural quanto para a sociedade rural, isso está expresso nessas súmulas aqui. Essa capacidade, pessoal, que nós estamos a tratar aqui, ela diz respeito, aqui no artigo 972, a uma situação
que deve ser cumprida pelo empresário individual. Empresário individual. Então, o empresário individual que queira exercer o empresário individual que queira exercer a atividade empresarial, o empresário que queira exercer a atividade empresarial, ele deverá ter capacidade, ausência de impedimento. Pessoal, o empresário, a pessoa que exerce a atividade de empresário, mas tem algum impedimento ou tem a capacidade, ela vai responder sim pelas obrigações contraídas. Isso diz o artigo 973. A pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria do empresário, se a exercer, responde pelas obrigações contraídas, né? Então, a vedação, capacidade, desrespeito, não impedimento. O empresário individual que queira exercer a atividade empresarial, ele deverá ter capacidade e ele deverá ter também, não estar impedido. Essa vedação é para o empresário individual. Para o empresário individual. Vedação ao exercício individual não pode ser empresário individual. O fato deles não terem capacidade, por exemplo, ou estarem impedidos, né? Não quer dizer que eles não possam, né, na verdade, serem sócios. Na verdade, não quer dizer que eles não possam ser sócios. Esse meu esquema aqui não ficou bom. Empresário individual incapaz. 972. Esse meu esquema não ficou bom. As obrigações. De acordo com o Código Civil 972, não podem exercer atividade empresário podem exercer os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos, ok? Logo, a pessoa física que queira exercer atividade econômica na qualidade de empresário individual precisa preencher 2 requisitos: capacidade civil e ausência de impedimentos legais. Isso, ok. Artigo 972. O que diz o artigo 972? Que precisam ter plena capacidade civil e não estarem legalmente impedidos. Embora seja uma regra geral, o incapaz, nos termos do artigo 974, ele poderá, sim, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar o exercício da empresa. Então, nós temos uma regra geral. Vamos apagar isso aqui, que aqui esse esquema aqui já ficou melhor. Deixa eu tirar uma foto desse 94 aqui.
incapacidade. Essa parte é simples, mas o meu esquema não ficou bom. Vamos lá. Esse aqui ficou bom. Então, para o empresário individual exercer a atividade dele, ele precisa ser capaz e não estar impedido. Mas vamos imaginar que ele seja agora um empresário individual incapaz. Nessa situação, a regra geral é do artigo 972. Mas há exceções. Quais seriam as exceções? As exceções seriam do artigo 974, que é a incapacidade superveniente. Incapacidade superveniente. Incapacidade superveniente. E a outra, 974, também é a hipótese de herança. Nessa hipótese, né, o incapaz ele poderá continuar no exercício da empresa. Ele poderá para continuar. Mas, na verdade, essas exceções é apenas para continuar. E ele poderá ser, nessa hipótese destas exceções, ele poderá incapacidade superveniente. Ele poderá ser assistido ou representado. Assistido. Isso. Ficou melhor agora. O empresário individual, para exercer a atividade, embora aqui no código ele não fala, mas ele está se referindo aqui no artigo 972 ao empresário individual, então se os senhores do lado aí puderem indicar isso, um empresário individual que queira exercer a atividade empresarial, ele deverá estar em plena capacidade e ele não poderá ser impedido. Então, aquela regra que eu falei antes, que se ele exercesse a atividade, ele seria considerado empresário, essa regra não vai valer para o empresário individual. Só vai valer para a EIRELI e para a sociedade, ou melhor, só para a sociedade. Vocês conseguem observar isso? Porque eu falei anteriormente, com fulcro aqui nas minhas anotações, que se ele exercesse, ele seria empresário. Mas isso só vale para a sociedade, para aquela seta de baixo, não vale para o empresário individual. A solução para o empresário individual, ela é distinta. Qual é a solução? É o 973. A pessoa legalmente impedida, ou melhor, incapaz também, vamos colocar aqui, ela responde por suas obrigações. Ela responde pelas suas obrigações. E na outra situação, ele não é considerado um empresário irregular, mas a sociedade, sim, a sociedade é considerada sociedade irregular. Ok. Então, na hipótese do incapaz, regra geral, capacidade plena. Não tem capacidade plena, ele vai poder exercer na hipótese de incapacidade superveniente ou na hipótese de herança. Representado ou assistido. Como? Com autorização do juiz. Autorização
do juiz, a autorização do juiz. Procedimento de jurisdição voluntária, coitiva do MP. Procedimento, jurisdição voluntária, coitiva do MP, nos termos do artigo 178(2) do CPC. Então, vou abrir aqui o novo CPC para eu dar uma lida nesse artigo 178. O Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem pública nas hipóteses previstas que envolvam interesse de incapaz. Ok. Interesse de incapaz. Ok. Continuamos aqui. 974. E nesse alvará, é imprescindível que o juiz indique quais os bens que o menor já possuía, quanto da expedição do alvará, para que seja atendido o disposto no parágrafo 2º. Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo, da atividade empresarial. E tais fatos devem constar no alvará. Precederá de autorização judicial, correto? Ok, esse aqui é o parágrafo 1º. Autorização judicial, que vai examinar riscos, circunstâncias de um menor ser representado e assistido, continuar no exercício da atividade empresarial. Ok, o que mais? O registro público das empresas mercantis deverá registrar contratos ou alterações de sociedade que envolva sócio incapaz. Ok. Os atos a serem praticados perante a junta comercial, contratos ou alterações contratuais que tenham sócios incapazes, esses atos, essas alterações, eles poderão ser promovidos perante a junta comercial de sociedades que envolvam sócio incapaz? Sim, poderão sim. Poderão sim, desde que ele não exerça atividade, o capital totalmente integralizado e ele relativamente assistido, absolutamente incapaz, representado. Então, aqui é a situação do parágrafo 3º. Autorização, ok. E o parágrafo 3º diz que registro público de empresas mercantis deve registrar atos, contratos, alterações de sociedade com sócios incapazes, desde que atenda o inciso 1, inciso 2, inciso 3. Desde que atenda Vamos fazer um quadro aqui. Empresarial 974, apenas para continuar. Incapacidade sucessiva, causa mortes. Necessidade de autorização judicial. Sócio incapaz.
Empresário individual incapaz pode exercer a atividade os empresários. Ele está se referindo ao empresário individual. As exceções: incapacidade superveniente e herança. Herança. Empresário individual. Então, ele está falando da capacidade do empresário individual. É isso que é importante que nós tenhamos em mente. Vou fazer agora um quadro para nós encerrarmos nosso encontro. Então, nós temos que verificar, estamos tratando de uma pessoa incapaz. Essa pessoa, ela é um empresário individual? Ela é um empresário individual? Ela é um empresário individual ou ela é um sócio incapaz? Se for um empresário individual, nós temos as disposições do 974, dizendo que ele pode ser, por meio de representante ou assistido, continuar a empresa. Então, aqui, representado, assistido. Para continuar. Ok? Eu vou falar aqui 972. 972. Para continuar. Incapacidade superveniente ou sucessão causa-morte, né? Incapacidade superveniente, sucessão causa-mortes. Por fim, autorização judicial. Enquanto o sócio incapaz, ele é tratado no 974, parágrafo 3º. O que fala o 974, parágrafo 3º? O registro público de empresas mercantis a cargo das juntas deverá registrar contratos ou alterações que envolvam o sócio incapaz, desde que atendidos os pressupostos. 1, 2, 3. Isso cai pra caramba nas provas 974. O sócio incapaz, ele pode constituir sociedade ou ingressar nas já existentes. Somente na hipótese de capacidade superveniente ele pode constituir sociedade? Não, em qualquer situação. Em qualquer situação. Não há autorização judicial. Não há autorização judicial. Pessoal, mas aqui também ele vai ser representado e assistido, correto? Então, mas aqui também ele será representado e assistido, né? A lei não fala isso, mas ele vai ser.
O empresário individual, ele não pode, uma pessoa que é incapaz não pode ser empresário individual. Ele pode continuar, se, por exemplo, ele tiver recebido uma herança, o exercício da empresa, ou se ele tiver tido uma incapacidade superveniente. Ok. Ele, obviamente, vai ser representado e assistido. Para continuar, aquele incapaz, o empresário individual apenas, indispensável autorização judicial. Eu quero ser um empresário individual, eu tenho 15 anos. Eu posso ser representado pelo meu pai e exercer? Por isso que aquele quadro que eu fiz no início é importante. Não, não posso. Por quê? Porque quando... a regra geral é que o empresário individual precisa ser capaz, correto? O empresário individual precisa ser capaz. O empresário individual ele precisa ser capaz. Mas há duas situações que ele, mesmo sendo incapaz, ele poderá continuar, mas só para continuar. E aí ele vai ser representado e assistido. Em quais situações? Na situação de incapacidade superveniente e de sucessão causa-mortes. Se eu tenho 13 anos e eu recebi uma herança, eu posso continuar no exercício da empresa representado? Posso. Se estivermos a tratar de empresário individual. Posso, mas com representação, para continuar, autorização judicial. Agora vamos imaginar, eu tenho um sócio incapaz. É possível, na hipótese da sociedade, nós temos sempre que ter em mente que o empresário é individual, empresário é pessoa natural, empresário individual, pessoa jurídica, sociedade Eireli. Vamos lá. O sócio incapaz. Pode haver sócio incapaz, óbvio, em sociedade? O que fala o 974? O registro público deve registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendidos. Não exerce administração. 2. Totalmente integralizado. 3. Sócio relativamente incapaz deve ser assistido ou representado. Ok. Ele pode constituir sociedade ou ingressar nas já existentes, em qualquer situação. Claro, não é naquela situação de incapacidade superveniente, sucessão causa-mortes. E não há autorização judicial. Pessoal, vocês se lembram que eu falei de Eireli? A princípio, pode haver na Eireli um sócio incapaz. Ele pode ser constituído por uma pessoa. Então, você poderia constituir uma Eireli, correto? Por uma pessoa menor de 15 anos. E você, então, a representaria. A princípio, sim. Isso parece estranho, né? Não, acho que não. Eu acho que é só no caso da sociedade, porque o Eireli é empresário individual. Não. Não é a situação do Eireli, não. Eireli não entraria nessa hipótese aqui. Não Eireli. Não. É só mesmo sócio incapaz, portanto é só mesmo sociedade. Vamos dar mais uma olhada para ver se não estou passando nada. O exercício da empresa por incapaz somente é possível no caso de incapacidade superveniente ou incapacidade
do sucessor na sucessão por morte. Isso aqui é o enunciado 203 da jornada. Aqui eu vou colocar o enunciado, que é o que diz a lei. 203, Direito Civil CJF. Direito Civil CJ, Jornadas CJF. Direito Civil do CJF. Empresário individual incapaz. É um empresário individual incapaz. Pessoa física. Então, nós temos a situação do empresário individual. Parágrafo 1º, falei 975 também. Se o representante for pessoa que o representante ou assistente for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade empresarial, nomeia o juiz gerentes, né? Ok. 974, falamos do parágrafo 2º. Os bens que ele já possuía, por isso a imprescindibilidade de se constar no alvará quais os bens que aquele menor já possuía. É isso, pessoal. É isso que é importante aqui nesse momento. O empresário individual incapaz. Eu estou tratando da regra geral, daquele artigo 972, regra geral, capacidade plena para o empresário individual. Empresário individual. Nós temos exceções. Quando ele será incapaz, e sócio incapaz é uma outra situação que é distinta. Correto? Não sei se essa segunda parte ficou tão bem organizada, mas eu acho que é isso mesmo. Não ficou tão bem organizado como eu gostaria. Acho que não faltou nada, não. Que é isso mesmo. Eu tenho certeza disso. Eu estou preocupado se está faltando alguma outra informação. Ficou claro? Fernanda, ficou claro? Lorena, ficou claro? Mais ou menos. Espera aí. Eu vou parar a gravação e a gente conversa. Vamos lá.